Hello, people. How are you today? What's up, né? E aí, pessoal do oitavo ano, como vocês estão? Fizeram bem o simulado? Fácil, fácil, né? O simulado, né, pessoal? Bom, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade aos conteúdos, né, aos conteúdos do livro, mas o livro nos traz hoje a nossa literatura, né, um pouco de literatura para vocês, qual nós vamos abordar hoje, tá bom? Ok? Are you ready? Vocês estão prontos? Let's go. Bom, então hoje o assunto da página 32, né? Na literatura na página 32, tá bom? É o que nós vamos abordar. Alright? Cool. Bom, pessoal, hoje nós vamos, nessa página 32, nós tem assim, né? Let's read, vamos ler, né? Aí tem assim, do you know this book? Você já leu esses livros? Aí tem capas de livros aqui, né? Das principais obras desse autor. Julius Verne, okay? Chamado de Júlio Verne, né, em português. Então, nós vamos ver essas capas desse livro. Essa capa é de um livro que já se tornou filmes, tá? Que chama Journey to the Center of the Earth, né? Ou seja, é um clássico, né? É um popular clássico que eles têm em cima da capa do livro, que se chama Jornada ou Viagem ao Centro da Terra, tá? Tem filmes, inclusive na Netflix você pode verificar, que é baseado nessa obra desse autor, ok? Então esse autor ele escreveu romances, ficções, né, aventuras e nessa área foi que teve mais sucesso, tá bom? Então vamos ver, vamos continuar, ok? Bom, outra capa aqui que nós temos do livro, pessoal, né, chama-se assim Around the World in the 8 Days, ou seja, a volta ao mundo em 80 dias, né? Volta ao Mundo em 80 Dias. Então, essa é outra obra famosa, já foi feito vários filmes, né, baseado na obra de Júlio Verne. Então, essa obra também, até muitas vezes cômica, traz para vocês esse esse maravilhoso, né? Como a história mostra, eles conseguiram dar essa volta ao mundo em apenas 80 dias, tá? Então é bastante interessante, tem filmes, vocês podem ver. Acredito que alguns de vocês já assistiram algum filme, né? Ou Viagem ao Centro da Terra, ou essa volta ao mundo. Então é bastante interessante, pessoal, é bastante dinâmico, né? O livro. Então, vocês podem estar acompanhando. Para quem não assistiu ainda, pode estar acompanhando. Para quem já assistiu, very good. É bom para vocês, tá ok? Vamos lá. Go. Bom, pessoal, outra capa, né, bastante famosa aqui, de Júlio Verne, desse livro, um clássico, tá? Nós vamos aprofundar mais adiante nos slides. Mostra, assim, em inglês, né? Trouxe 22 Leagues Under the Sea, ou seja, 20 mil léguas submarinas, tá? Então, essa história se trata, passa com mostra as criaturas do fundo do mar, certo? Então é bastante interessante também, pessoal, esse livro, a aventura também, né, dinâmica, emoção. Então recomendo para vocês lerem agora nessa pandemia, né? Então vocês podem ter um tempo a mais para estar lendo essa obra, tá ok? Vamos lá. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre Júlio Verne, né? O nosso Júlio Verne, nosso grande escritor, né? Literata, está na página 32 do livro. Para quem não tem o livro, pode acompanhar, tá? Lembrando, qualquer dúvida, deixe nos comentários abaixo, tá ok? Are you ready? Go. Bom, vamos lá. Aí tem assim, Jules Verne had a great imagination, né? Júlio Verne, ele tem uma grande imaginação, tá? E diz assim, in his stories, he wrote of airplane, missiles and television, ok? Então, ele tem uma grande imaginação sobre histórias, né? Falando de aeronaves, histórias
falando sobre missões, né? Então, essas aventuras, né? As principais obras dele, tá ok? Bom, e diz assim, long before any of these things were invented, né? Ele também traz uma longa história também de coisas que foram inventadas, tá? Vamos lá, continuando diz assim, he was considered to be one of the pioneering writers of science fiction, né? Fiction, no caso. Ele foi considerado, né, um dos pioneiros a escrever obras de ficção científicas, tá? Então, das inúmeras obras dele, várias obras de ficção científica, tá? Essa mesmo, essa mesmo que fala da teoria do centro da Terra, né? Diz que a Terra ela tem um núcleo, né? E esse núcleo de magma ardente que aquece todo o planeta, né? Isso posso dizer que é uma ficção, apesar de que a história estuda, né, esse magma, mas a ciência fala, mas não é totalmente comprovado, entendeu? Porém, é comprovado, algumas falam que existe, alguns especialistas falam que existe sim esse núcleo da Terra, tá? A Terra tem esse núcleo, de magma ardente que faz com que aqueça, né? E Júlio Verne ele traz essas aventuras até esse centro da Terra, ok? Então vamos lá, continuando, né? Verne was born of February 8, é, a million age 12 age, ou seja, in Nantes, French. Então Verne ele nasceu, né, de 8 de fevereiro de 1828 em Nantes, né, na França. Então ele era francês, ok? Então, when we was born, we had off to be a cannonball on mechanic ship, but it was caught in the returning to parent, né? Então, quando ele era criança, ele costumava ficar nas cabines, tá? De um navio mercante. Então ele morava próximo à costa, então ele ia ficar próximo ao mar. Tem hora que falam que ajudava ele na imaginação dele, né? Então ele ficava nessa cabine, ele gostava de estar na cabine do capitão, ok? Nos navios mercantes, nos navios que atracavam no porto, tá? E ele também, ele viajou, né? No qual ele retornou para os seus pais. Aí vamos ver a história assim. He first thought he was going to be lawyer, né? Ele foi o primeiro também a estudar. Aí ele foi embora para estudar direito, tá ok? O pai dele era advogado e tinha um sonho que ele seguisse a carreira também na parte do direito, ok? Então, o pai dele mandou ele para Paris, tem he studied law in Paris, né? Ele estudou direito em Paris, but when the changed he meant, né? Onde ele mudou sua capacidade de pensar, he wanted to be a writer, né? Onde ele começou também a escrever, ok? When his father found out that his was read driven law, né? Ele, quando ele começou a escrever, o pai dele não gostou, né? Porque ele passou a produzir obras, né? Poesias. Inclusive, ele teve uma paixão, o qual ele queria ir para a África atrás da sua prima, né? Que ele amava sua prima. E o pai dele também não gostou, tá? O pai dele acabou cortando a sua finança, né? Diz embaixo, ao finance support, o apoio financeiro, o pai dele acabou cortando por conta de que ele não quis seguir a carreira de direito, né? Ele começou a escrever, começou a fazer suas histórias, seus livros, contos, né? Principalmente também no teatro. Então foi isso, tá? Aí, por conta desse problema financeiro, né? Ele, ele começou a escrever, né? Os seus livros começaram a gerar dinheiro, né? E ele começou a trabalhar também no teatro, com óperas e tudo, ok? Então é o que diz aqui. Bom, na sequência diz assim, alguns livros, né, many of his books
Envolve a story of amazing journey. Ou seja, alguns livros dele envolvem histórias de jornadas incríveis, tá? Então diz assim, of in form of travel books, né? Jornadas de viagens, enfim. Aí diz assim, his first book, seu primeiro livro, Five Weeks in a Balloon, né? Ou seja, 5 semanas em um balão. Esse foi o primeiro livro dele, ok? Takes a look at Explore Africa by Hot Air Balloon, ou seja, no qual ele dá as coordenadas no livro de como chegar à África através do balão. Tá voando num balão de ar quente, Hot Air Balloon, num balão de ar quente. Aqueles balões, né, que aparecem nos filmes, bem grandes, qual as pessoas entram dentro, que fica o ar quente, esse tipo de balão, ok? Então, depois ele escreveu em A Journey to the Center of the Earth, né? A viagem ao centro da Terra, ok? Onde os personagens, né? Se perdem no mar, ok? É uma tempestade, você se perde no mar e cai no centro da Terra. Também tem, né? 20,000 Leagues Under the Sea, né? Ou seja, 20 mil léguas submarinas, né, tá? O qual diz assim: "Se follows the adventures of Captain Nemo travels the world", ou seja, as aventuras do Capitão Nemo, né, nas suas viagens pelo mundo. O Oceans in the His Submarine Networks, onde ele viaja pelos oceanos e pelos mares através do submarino Networks, ok? Então, depois ele escreveu, tá? With Around the World in 80 Days, é a viagem ao mundo em 80 dias, tá? Então, onde ele traz a história, né, do personagem Phileas Fogg, Goes, né, que ele viaja através do mundo em um balão, ok? Então, finalizando aqui o texto, diz assim que Verne existing stories in it, he finds around the world. Então, as histórias de Verne, pessoal, essas histórias, né, ele ganhou fãs através do mundo todo, tá? Então, são mais de 140 países que traduziram os livros dele, de Verne, para vocês terem uma ideia. Né? Fora os filmes que tem, falando sobre as coisas que tem, falando sobre as suas obras, tá? Ele também tem A Ilha Misteriosa, quem já assistiu o filme A Ilha Misteriosa, é baseado também nos livros de Verne, ok? Que ele também escreveu, os livros de Verne. E ele casou, teve um filho, né? E ele morreu, diz assim, Verne had met in 1905, né? Ele morreu na cidade de Amiens, na França, ok? Então essa é a história de Verne, né? Um pequeno resumo da história dele. Eu trouxe mais algumas coisas também para vocês conhecerem esse grande autor, escritor, né? Júlio Verne, ok? Bom, aí o livro está assim, na seguinte página, vem umas perguntas e respostas assim, né? Verdadeiro ou falso, the correct sentence cross. Você vai marcar o verbo verdadeiro e X, né, para falso, tá? Diz assim, Jules Verne invented the airplane, the missiles and the television. Então ele inventou o avião, né? Ele inventou as missões, os mísseis e a televisão. Será que ele inventou? Você coloque lá, tá? Então, na letra B diz assim, little b. Jules Verne is one on the first read what on the science fiction, né? Ele foi o primeiro a escrever sobre ficção científica. Lembra que a gente falou? Verdadeiro ou falso? Marque aí. Aqui, Jules Verne always wanted to be a lawyer, né? Jules Verne, ele sempre procurou seguir o direito, seguir a carreira como advogado, seguir o curso, né, do direito. Será? Você responde, marque aí, tá? Então, Júlio Verne, ele começou também a carreira escrevendo contos, né? Escrevendo um romance. Vocês coloquem aí, ok? Aí vem a sequência, né? His most famous story about adventure journeys. Né? Ele tem várias histórias famosas de aventuras e jornadas. Verdadeiro ou falso? Eu marquei aí, tá? Na sequência seguinte, Júlio Verne, ele escreveu um livro sobre a avaliação, né, de diferentes linguagens, verdadeiro ou falso. E diz aqui que ele morreu
na cidade que ele nasceu. Será que ele morreu na cidade que ele nasceu? Vocês marquem aí, ok? Verdadeiro ou falso? Simples. Bom, e exercício at home, né? Na página 33, na página 33, assim, a terceira questão diz assim, write the name of the book. Vocês vão escrever os nomes dos livros que nós vimos, ok? Das principais obras dele. Aí diz assim, little A, the character travels around the world in the balloon to win a bet, né? É, qual livro em que ele fala que ele dá a volta ao mundo em um balão? Ele consegue vencer, consegue dar a volta no mundo em um balão. Vocês escrevam o nome aí, ok? Na Little Biz, assim, The Quartet Travels the Ocean in a Submarine. Né? Qual livro que ele fala sobre as viagens, né? Os personagens viajam pelos oceanos através de submarino. Vocês escrevam aqui, ok? Na Little Caesar, assim, The Quartet Explore Africa by Hot Air Balloon. Né? Qual o livro que explora a África através de um balão de ar quente? Vocês escrevam aí. E na Little diz assim, The Correct Travels to the Center of Earth, né? Qual o livro que fala nas viagens ao interior da Terra? Vocês coloquem aqui, tá ok? As obras que nós vimos, né, as principais obras, vocês podem acompanhar, pessoal, no Netflix, né? Vocês podem comprar, adquirir o livro, é baratinho também. Tá? Também tem língua portuguesa, como eu disse para vocês, ele foi traduzido para mais de 140 países. Então é um clássico, pessoal, esses livros de Júlio Verne, tá? Tem até uma comunidade chamada Verniana que tudo acompanha essas histórias. Procuram mesmo, porque ele deixa coordenadas, pessoal, dos locais secretos, de como chegar ao centro da Terra, ele deixa coordenado no livro. Então, pessoas do mundo todo tentam decifrar, né, para tentar encontrar Júlio Verne, tá ok? Encontrar as suas obras, tá bom? Bom, então espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, pessoal, né? Hashtag stay home, fique em casa, use mask, se for sair, usa máscara, mantenha o distanciamento de 1,5 metro, né, se estiver na rua ou em qualquer outro local, okay? Para que vocês possam evitar o coronavírus, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado da aula de hoje sobre esse grande, né, escritor, conhecido um pouco, né, da vida dele e algumas obras dele, tá bom? De Júlio Verne, para que vocês possam adentrar mais na literatura e ver como é maravilhosa, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Have a nice weekend. Bye bye.